escolas públicas e privadas do Espírito Santo, a grande maioria dos livros que encontramos são os clássicos da literatura brasileira e os famosos best-sellers. Portanto, o fato da literatura capixaba ser tão pouco conhecida seria pela falta de credibilidade na capacidade de uma pessoa da sua terra natal produzir algo tão bom quanto as literaturas de outros estados, mesmo sendo aquelas pessoas que sempre se põem a favor do reconhecimento da cultura local. Bom, então tem uma questão aí que a gente tem que discutir, que é a primeira questão de adjetivizar, né, o substantivo literário. Bom, uma literatura universal, por exemplo, que você chama de uma literatura universal, um clássico como Shakespeare, né? Esse livro, ele pode ser lido por um adolescente, se esse adolescente tiver um conhecimento de inglês, pode ler até o original, mas do modo geral, no Brasil, o que se lê é uma adaptação, é uma versão, é uma tradução simplificada ou uma adaptação para o português. Então, o que nós temos na escola são clássicos adaptados para a literatura. Desculpa, tem essa literatura também dos best-sellers, a literatura da moda, John Green, Stephen Meyer, etc. E raramente não tem uma literatura escrita por escritor capixaba. O que eu chamo a atenção nesse curso é que nós temos autores de qualidade que poderiam ser lidos, ser apreciados, mesmo sendo escritores locais, escritores que nasceram em Cachoeiro, que tem uma produção aqui, né? Então a gente tem, por exemplo, uma escritora aqui em Cachoeiro que chama Regina Coelho, que é uma grande contista, uma dos maiores contistas que eu conheço no Brasil hoje. Nem mesmo os cachoeirenses conhecem, porque ela não saiu daqui, não divulgou a sua obra, então a obra dela não é conhecida em Vitória, não é conhecida em Rio, não é conhecida nem em Cachoeiro. Então o objetivo desse curso, um dos objetivos, é dar visibilidade à produção local, àquilo que se escreve, e mostrar que escritores como Bernadette Lira têm tanta importância no cenário literário quanto Clarice Lispector. Então, se no curso de letras você dá importância para Clarice Lispector, você pode ter certeza que você pode estudar também um romance escrito por Bernadette Lira. Ela acabou de lançar agora um livro chamado A Capitoa, que você pode ler ao lado de um clássico de um histórico, como, por exemplo, um livro do José de Alencar ou qualquer outro que retrate um período histórico, um período colonial. Tá? Então o objetivo é esse, ou seja, se as pessoas não leem é porque não conhecem. Olha aqui o slogan do nosso curso: só se ama o que se conhece. A frase sempre é. Então, para mais, tem que conhecer. Vamos para outra. Literatura capixaba também é literatura brasileira, já que é produzida em território nacional. Contudo, o escritor capixaba ainda precisa quebrar muitas barreiras para ser reconhecido. Então, qual seria uma proposta viável para equilibrar esse paradigma sobre nossas produções? Bom, então vamos lá. Conforme eu já expliquei na primeira pergunta, nós questionamos a literatura capixaba. Não existe uma literatura capixaba, como não existe uma literatura carioca, não existe uma literatura mineira. Hoje em dia até se questiona se existe uma literatura brasileira. Até isso se questiona hoje. Tá? Porque existe a literatura escrita por escritores brasileiros e que nasceram no Espírito Santo. Existe uma literatura nacional. Então, uma escritora como Bernadette, eu volto a repetir, Bernadette é um exemplo, vamos dizer, mais próximo do atual. Ela nasceu em Conceição da Barra. Ela estudou no Rio de Janeiro. Foi professora em Vitória. Atualmente é professora em São Paulo e professora em Portugal. Os livros são publicados no Rio ou em São Paulo, mas são lidos no Brasil inteiro e atualmente hoje até no mundo. Então você veja, fica muito difícil a gente usar esses rótulos de capixaba, etc. Então, na verdade, aquilo que eu volto a repetir, a literatura feita por bons escritores capixabas, ela não é lida porque não é conhecida. Uma forma seria cursos, seminários. Então veja, um professor, vocês fazem um curso de letras. Se o professor de teoria literária, ele vai trabalhar com narrativa, mas na seleção do curso dele, ele só seleciona o que a gente chama de textos canônicos,
Machado de Assis para trabalhar na narrativa, vocês nunca vão ter oportunidade de ler um texto, por exemplo, de Reinaldo Santos Neves, que é um dos melhores escritores que existem no Espírito Santo. Correto? Então, quer dizer, depende muito do conhecimento do professor. Então, se eu for trabalhar em teoria da literatura, ou lírica, ou poética, então esse universo que eu seleciono para análise, ele não precisa de ser só os textos canônicos. Ele também pode incluir textos locais, né? Desde que o professor os conheça e saiba que eles têm a mesma qualidade que de outros escritores mais conhecidos. Sim, e quando nós, já estando nas escolas através do programa do PIBID, nós encontramos até professores assim que trabalham mais literatura, dão mais valor por exemplo, a literatura estrangeira do que, por exemplo, a brasileira, como alguns livros que a gente tem. E seria o caso, na sua opinião, seria o caso de um professor mesmo da sua metodologia, trabalhando, trazendo essa questão da literatura capixaba para dentro da sala de aula, para que o aluno possa ter acesso e conhecer essa literatura que é produzida por pessoas do mesmo estado, do mesmo país. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. Você pode trabalhar com escritores nacionais, você pode trabalhar com escritores estrangeiros e você pode trabalhar com escritores locais. Quer dizer, uma forma, hoje a gente está no mundo da inclusão, não é da exclusão. Então, de uma certa maneira, a gente não pode excluir o escritor local porque ele é local e não dá importância pelo trabalho que ele faz. Para isso, o professor, então, da mesma maneira como ele escolhe um escritor nacional, um escritor estrangeiro, ele tem que saber também escolher o escritor local para trabalhar. É claro que não é qualquer coisa que ele escolhe, porque tem que ter critérios, né? De qualidade, de estética e por aí vai. Né? Até porque best-seller é uma coisa que os alunos têm, são tipos de livros que os alunos têm acesso fora da escola, é uma leitura muito feita pelos adolescentes hoje em dia. Então, na escola, eu penso que talvez seria um momento do professor trazer mais essa questão dessa literatura mais, como eu posso dizer, que o aluno não tem tanto acesso na literatura capixaba. Você veja, há 2 anos atrás, todo mundo lia a cabana daqui, a cabana de lá. Hoje ninguém mais fala mais, não faz mais parte da lista, entendeu? Ninguém mais está lendo, ninguém vai discutindo. Quer dizer, é um livro best-seller que veio dos Estados Unidos, fez muito sucesso, mas passou uma coisa da moda. Enquanto que, qual que é a diferença da moda e do clássico? O clássico é o que permanece. Roupa clássica é aquela que você vai usar sempre. É isso? Uma roupa clássica é aquela que você pode usar em qualquer situação. É diferente da roupa da moda. Aquela que passou a moda, passou a primavera, você já tem que trocar. Né? Então, ou seja, a ideia é essa, é de mostrar que nós temos clássicos em todos os lugares. Não é apenas os Estados Unidos que tem clássico, nem o Machado de Assis tem clássico. Né? Rubem Braga é um clássico. Quer dizer, um livro para ser lido clássico, porque as crônicas dele são eternas. Né? Apesar de todas as dificuldades encontradas em mostrar-se quando se é um escritor capixaba, há diversas leis que impulsionam a produção, como a lei do Rubem Braga, aqui em Cachoeiro, e muitas outras. Mas o que, em sua opinião, desmotiva poderia ser uma causa de esses escritores que nós temos, por exemplo, em Cachoeiro de Itapemirim, que nós sabemos que temos alguns que já publicaram vários livros, e que seria, na sua opinião, essa questão de divulgar ou de levar mais além para outros estados, talvez seja uma questão econômica, mas na sua opinião? Olha, isso aí é o fenômeno que eu estou estudando agora. Eu estou estudando a produção literária capixaba dos últimos 20 anos. E o principal fenômeno que existe é o fenômeno das leis de incentivo municipais. A primeira lei foi a de Vitória, que também se chama Rubem Braga, que foi criada em 1992. Então tem 20 anos. Então eu comecei a estudar esse fenômeno de 94 para cá. Primeira constatação que a gente tem. As leis de incentivo, elas incentivam a produção. E como é lei de incentivo, os critérios de qualidade são muito fluidos. Ou seja, publica-se qualquer coisa. Segunda coisa, as leis de incentivo, elas têm uma proteção ao artista demasiada.
Vamos, tipo assim, vamos incentivar o cara porque ele está começando e tal, a lei foi criada para isso, e aí o público seleciona. Não é bem isso que acontece. Ocorre o fenômeno que a gente conhece muito bem da província, que é o fenômeno das panelas. Os grupinhos, as academias de letras, o professor da universidade, aquela que ele escreve o jornal. Então isso aí acaba fazendo com que esses sejam sempre os mesmos a ser publicados. Se você pegar, por exemplo, os livros publicados, eles são de autores muito frequentes, muito repetitivos. Esse é o fenômeno. O outro fenômeno que eu constatei foi o fenômeno da quantidade. Se valoriza muito a quantidade. Eles querem muitos projetos e não a qualidade. Então, se você quiser fazer um livro mais caro, mais bem produzido, você não vai ter recurso para fazer. Então, você tem que fazer um livro barato. Fazendo um livro barato, eles vão fazer vários livros de vários autores. Só que, se você pegar a maioria desses livros, eles não têm qualidade, nem artística e nem estética, nem de forma. Até o livro é um produto feio. E é um produto feio, é um produto que ninguém quer ler. Ninguém gosta do feio. Olha a sociedade hoje. Tá? E o outro fenômeno, talvez, são pelo menos 4 fenômenos que eu vejo hoje nessa questão de lei de incentivo à cultura. É que esses livros, eles têm incentivo à produção, mas não há incentivo à circulação. Os livros são produzidos, mas os livros não chegam à escola. Ou seja, o leitor, que é o verdadeiro destinatário da obra, não lê. Então, isso eu estou acompanhando com muito cuidado, eu estou analisando esse fenômeno e posso dizer para vocês que muitos livros têm sido publicados, mas se lê muito pouco. As pessoas têm mais ganância para publicar do que de ler o trabalho que foi publicado. Então, nós somos uma sociedade muito da exposição. Todo mundo quer aparecer. E ler não é uma atividade que não aparece. Entendeu? Então, e não existe, então veja, só existe um livro, só tem sentido se ele for lido. O que adianta eu publicar um livro? A estante toda está cheia de tem livro na cara. Que jovem que lê um livro. Isso aqui é o que acontece nas escolas. As bibliotecas estão cheias de livro. Quem é que está lendo? Verdade. Isso, a biblioteca está cheia de livro. Quem é que está lendo? Todo mundo também gosta muito de publicar. Publica, mas se você pergunta, tipo assim, esses que gostam mesmo de publicar, qual autor daqui que você já leu? Raros são aqueles que leem. Eles não leem nem os Nem próprios. os colegas. Nem os Daqui colegas. da cidade, por exemplo. Está vendo? Então, isso é um fenômeno que eu observei. Ou seja, há uma necessidade muito maior em publicar do que em ler. Então, o grande problema que eu vejo é o da recepção. Ou seja, o livro é publicado, ele é produzido, mas ele não é recebido, ele não é lido, ele não é consumido. Então, o senhor acha que deveria ter uma conscientização, projetos que fariam com que os alunos aprendessem a receber melhor esses produtos? Sim. Por exemplo, se Cachoeiro tem uma lei de incentivo à publicação, deveria ter também instrumentos para que esse livro chegasse às escolas. Por exemplo, projetos do autor cachoeirense na escola, de leitura do autor cachoeirense na escola, prêmios de incentivo para quem lesse as obras tais, ou seja, criar instrumentos que fizessem com que as pessoas lessem, e não apenas que se publicassem. Nós estamos lutando lá em Vitória por isso. Né? Eu estou sugerindo à Secretaria de Cultura que pense nisso, olha, tudo bem que vocês publicam, agora, a publicar resolve apenas o egoísmo, o ego do autor. A lei te dá dinheiro para você fazer 1000 exemplares de um livro. Livro de poesia, seu primeiro livro de poesia, você faz sobre livro de poesia. Se você tiver muitos amigos, vamos imaginar que você faça um lançamento e você consiga distribuir uns 50, 100. E o resto? O que você vai fazer com os 900 livros? Bota mais a conta. Isso está acontecendo no geral. Porque ninguém lê. Tá? Então hoje
eu sempre digo para o escritor que está começando, é preferível que você faça blog, que você divulgue na internet. Quem sabe o seu trabalho vai chegar ao ponto de merecer ser impresso no papel. O que a gente tem que pensar, o que adianta imprimir no papel e ficar esse monte de publicação? Atendeu apenas a maior do escritor. E a gente gostaria de saber quais são as suas referências literárias, o que te inspira na literatura? Olha, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que sempre li muito, desde pequeno. Eu sou fruto do livro, né? Embora venha de uma família que não lesse, porque nas famílias de classe média do Brasil as pessoas não leem. Então meu pai, ela tinha parte da primária, minha mãe era alfabetizada. Mas havia toda uma tradição de contadores de história e tal, e isso me despertou muito para a questão da leitura e da escrita. Eu sempre fui um leitor compulsivo. Então há toda uma referência de leitura na minha vida. Hoje mesmo eu estava dizendo aqui para os meus colegas que na minha época de juventude, o escritor de referência nossa era um escritor alemão chamado Hermann Hesse, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano que eu nasci. Então era um escritor maravilhoso, que falava de uma série de coisas assim, da existência, da vida. E eu suponho que eu me tornei escritor por causa de um livro que ele escreveu, que chamava O Jogo das Contas de Vida, que era a história de um professor, do B.S. Mussado. Mais ou menos, lembra aquele filme da Sociedade dos Poetas Mortos, do Robin Williams e tal? Eram aquilo, só que na literatura, não no cinema. Então aquele livro me influenciou muito. Então, ou seja, eu tenho toda uma referência literária na minha vida, de muitas leituras. E atualmente eu sou um especialista em literatura do Espírito Santo, porque desde o doutorado eu defendi minha tese. Eu estudei nos anos 80, a produção dos anos 80, que era a época que foi o recorte que eu fiz para a minha tese. E a minha pergunta naquela época era essa: o que escrevem os capixabas? Será que o que eles escrevem tem o mesmo significado que os escritores nacionais e supranacionais escrevem? Quer dizer, são perguntas que vocês estão fazendo hoje, né? E isso fez com que eu passasse a olhar com mais profundidade o que se escrevia aqui no Espírito Santo. E desde então é o que eu tenho feito, né? Então, você veja, esse é o meu estudo da literatura do Espírito Santo, ensaios, história, crítica. Além desse tipo, eu escrevo também crônicas, eu sou um cronista, viajando pelo mundo, eu escrevo crônica de viagem. Esse aqui é uma outra especialidade minha, que é a parte de estudos de leitura, ensaios de leitura, literatura infantil juvenil. E aqui é um livro sobre imigração italiana, que é um capítulo meu sobre uma escritora ítalo-capixaba, a Irene Comics. E esse aqui é o último livro infantil que eu escrevi. Então, ou seja, eu circulo por várias áreas: crônica, literatura infantil, ensaio, biografia, tem vários tipos de pessoas que são muito ecléticas, não tem muito tipo de literatura. O único gênero que eu não cultivo muito é a poesia. A poesia não é. Também as grandes narrativas também não. Eu prefiro as pequenas narrativas como as crônicas. E se o senhor fosse citar autores que o senhor gosta ou que admira, seriam quais? Eu gosto muito e leio muito. Eu passei por tanta fase na minha vida que os clássicos nacionais, atualmente estou na fase de reler cronistas do passado. Machado de Assis, Lima Barreto, João Rio, tem crônicas de lá. Então estou na fase muito de reler crônicas. Releio também sempre os velhos clássicos do passado. Eu estava comentando com eles um livro do Ray Bradbury, que é Fahrenheit 451, um clássico dos anos 50, que é um livro muito atual para a gente entender o mundo justo, que ele já previu o que ele estava acontecendo. Então tem aqueles. Eu gosto muito também de ler os
os romances do Reinaldo Santos que foram grandes romances, muitas vezes baseados na Idade Média. Eu leio de tudo. Leio de tudo. Leio, por exemplo, semana passada eu li o último livro de História do Espírito Santo que saiu, que é uma pesquisa feita por um professor sobre a causa da expulsão dos jesuítas. É um documento que nunca tinha sido publicado no Espírito Santo. É um documento precioso. E por aí vai. Sabe, a minha leitura circula da literatura, da biografia. Eu estou relendo as biografias das rainhas de Portugal. Estou lendo agora uma história contada a partir do ponto de vista da mulher, que é uma parte que a gente sempre desconhece muito. Minha vida é ler. Ler, escrever e falar de literatura. No curso de letras, a gente tem muitos questionamentos sobre como introduzir a literatura dentro da sala de aula. Questiona-se muito se a gente deve começar a introduzir levando best-sellers e depois ir subindo um pouquinho o nível, ou já ir jogando e fazendo ligações com o cotidiano do aluno. O que o senhor acha sobre isso? Nunca gostei. Na época que Paulo Coelho estava na moda, os meus alunos me pediam: professor, eu vou ver, professor, indica pra gente o Alquimista. Eu falava: não preciso dedicar, vocês já estão lendo. Então para que eu vou indicar o João Green? Vocês já estão lendo o João Green. Mas eu posso pegar, por exemplo, um livro do Graciliano Ramos, tá? Por quê? Se a gente pegar o John Green, A Culpa das Estrelas, que fala de uma história de adolescente com o tema da doença, eu posso pegar, por exemplo, um clássico do Graciliano Ramos, como o São Bernardo, ou do Machado, como Dom Casmurro, falar sobre a doença mental, por exemplo, do Paulo Honório, ou livros que vão me permitir também uma reflexão com mais profundidade e não de uma forma tão rasa como são os best-sellers. Casos de doenças teriam até bastante, como o caso da Metamorfose de Franz Kafka. Pois é. O Alienista também, do Machado de Assis. O Alienista, né? A gente foi tratar da questão da doença mental. Eu não tenho uma cópia, não ia dar para vocês uma cópia desse texto aqui, que é a infantilização do mundo, que nos estruturou aqui no curso, né? Onde a Jane Beach, que é a cronista capixaba, fala disso, desse mundo que hoje transforma todas as pessoas em jovens e crianças para programas. Fazer com que todos vocês sejam vivam em função do consumo, ou seja, eu me torno uma pessoa infeliz, sempre desejosa de consumir cada vez como uma criança. Entendeu? Eu só paro de chorar se você me der isso. Então, a sociedade de consumo faz isso da gente. E para finalizar, se o senhor pudesse dar uma dica para nós que, com a sua experiência, o senhor já viu bastante coisa, já viveu bastante 42 anos coisa de professor, e muito sabe feliz. muito da literatura. Para nós que estamos agora assim, no 4º período de letras e para as pessoas que vão se formar esse ano, no ano que vem em letras também, que dica o senhor daria para A nós? dica de hoje é ler muito, é gostar de ler, é gostar daquilo que faz. Eu não acredito no professor que quer ser professor de letras e que não gosta de ler. Porque eu não acredito em nenhum professor que manda os alunos fazer aquilo que não faz. Então, se você gosta, você acaba divulgando aquilo que você faz. Quer dizer, o professor ele sempre é um modelo maneiro como pai,